Olá, você é uma pessoa que se sente muito ansiosa quando começa a se relacionar com alguém por receio de ser rejeitada e fica pautando seu comportamento a partir dessa ansiedade? Esse episódio é pra você, você está no episódio 40 de Fractais, o nosso podcast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu acho que ficou horrível essa introdução. Olha ficou aí, truncado. ótimo, pessoal. A gente já pode aproveitar esse começo de episódio para falar um pouco sobre isso, sobre rejeição e ansiedade, porque antes do Ale ter feito essa introdução, que foi ótima, inclusive, eu estava tentando fazer essa introdução e eu não consegui, eu desisti, o Ale foi lá e pegou a bola. E aí, obviamente, comecei a gaguejar aqui com medo de ser rejeitado pela minha frase mal composta. E aí é ótimo porque a gente já está mostrando ao vivo em cores o episódio que a gente vai falar sobre hoje de ansiedade de rejeição. E aí, Edi, tudo bom com você? Bom dia. Tudo certo, bom dia, galera. Bom dia, Fê, bom dia, Dani. Bom dia, eu gente. acho que é o início mais feliz sobre rejeição que eu já vi na história. Assim. É que é pra começar uma nova temporada, começar o ano, tá? Com uma rejeição renovada. Tolerância à rejeição renovada, né? Tipo A gente isso. tem uma alta capacidade de se zoar. Isso é algo que eu admiro muito, assim, acho. Eu tenho um pouco de preguiça de pessoas que se levam muito a sério o tempo inteiro. A gente já se zoa pra justamente não esperar que o outro nos zoe, porque aí se a gente for rejeitado por alguém, a gente já se rejeitou antes e aceita. É isso que você tá dizendo? É autodefesa. A autodefesa é rejeitável. Exatamente. Faz total sentido, cara, pra caramba. É tipo meio que um mecanismo de defesa, assim. Mas, falando sobre esse tema, eu vou trazer uma provocação aqui, pessoal. Vocês acham que vocês ficaram mais suscetíveis a esse sentimento de rejeição, a se sentir rejeitado depois do diagnóstico de vocês? Não. Eu diria o contrário. Eu tô bem mais tranquilo com isso. Acho que quando eu era mais jovem, eu ficava muito mais ansioso quando ia conhecer alguém, muito mais preocupado, seja numa situação de uma circunstância para uma amizade, ou seja para uma relação de fórum íntimo sexual, coisas nesse sentido, e bem mais tranquilo. Porque aí ficou fácil para mim agora entender que quando eu me sinto ansioso no começo do intercurso ali, de uma relação, qualquer que seja ela, afetiva e tal, que essa ansiedade inicial gerada é já pautada por essa ansiedade de rejeição, saber se eu vou ser tolerado, amado, gostado, sei lá, qualquer coisa. E tem sido bem diferente, na verdade. Depois do diagnóstico, eu não fico mais tão refém dessa circunstância como eu era quando eu era mais novo. Assim, essa minha ansiedade me movia num modo de me comportar, de ser divertido, de ser engraçado, de ficar preenchendo o tempo da circunstância ali, seja num grupo de amigos, seja com outra pessoa, de ficar o tempo inteiro falando, colocando coisa, sendo divertido, sendo interessante, preenchendo aquele momento, porque qualquer vácuo poderia ser lido como, eu não sei fazer aqui, eu não sei preencher o tempo, eu não sei encantar essa pessoa, nossa, vou ser abandonado, não vou ser aceito. Então, mudou bastante, na verdade. Eu percebo que eu era muito mais pautado por essa ansiedade antes do que agora. Não sei vocês, como é que vocês estão em relação a isso. Mas você não tem... Porque assim, a pessoa... Eu não mudei, né, perante aos outros. Então, assim, essa questão tem o meu sentimento, que é isso que a gente está falando, um pouco de ansiedade, de rejeição, e tem supostamente a rejeição, vamos entender? A rejeição a certos comportamentos ou coisas que você ficava quieto e etc., às vezes eu uso um pouco um repertório de neurodivergência para explicar determinada situação. Mas eu também poupo alguns públicos que vão ficar fazendo muita pergunta sobre isso. E aí, tem certas questões para mim, principalmente em comportamentos. Assim, eu falo muito, enfim, explico muito algumas coisas, e aí não dá para, enfim, dar uma mascarada nisso. Embora a gente aprenda a mascarar muitas coisas, né? Mas você fica preocupada que o fato de falar muito pode gerar na pessoa um certo enfado e a pessoa fala, nossa, que pessoa chata, tá falando demais e tal, e fica preocupada tentando se cercear para não falar demais, para evitar esse tipo de resposta? Ou você já tá... Mas isso eu já aprendi ao longo da vida, né?
Mas é mais ou menos isso, certos comportamentos. Principalmente em vulnerabilidade, porque tem uns que você já socialmente já está preparado para, né? Assim, profissionalmente, tem muitos que a gente está preparado, mas socialmente, romanticamente, principalmente, eu diria. Eu sinto o que acontece muito, pelo menos comigo, é que você já pensa muito sobre essas coisas, sobre o que o outro vai pensar sobre você. Só que eventualmente você aprende a lidar com isso. Tudo bem, eu sou desse jeito e eu não vou ser rejeitado, se eu for tá tudo bem, por aí vai. Mas aí, nesse tanto pensar, você vai se aprofundando nas relações com as pessoas, até que em algum momento alguém faz aquilo que você pensou. Porque é uma questão probabilística. Isso vai acontecer, ainda mais se você pensa muito em muitas possibilidades. Eventualmente você vai acertar alguma possibilidade. E o que acontece muito comigo é isso. Quando eu acerto essa primeira possibilidade, isso desmorona tudo que eu tava construindo com aquela pessoa. Isso desmorona o meu alicerce frente àquela pessoa. Porque eu vou começar a achar o tempo inteiro que aquilo tá acontecendo. Vou dar um exemplo besta, mas que talvez acho que muita gente já tenha passado. Eu tava na mesa de jantar com as pessoas, com a minha namorada e um casal de amigos, e aí eu fui servir um copo de suco de laranja pra mim. E no momento que eu servi aquele copo, eu senti o peso daquela garrafa de suco na minha mão, da mesa inteira me olhando, como assim, ele não vai servir a gente? Eu sentia aquilo dentro de mim. Aí eu fiquei assim, não, para, cara, que viagem. Você tá, tipo, pensando que os outros vão pensar de você e se julgando, e esse medo de ser rejeitado e ser colocado como o quê? O egoísta e por aí vai. E aí eu pensei comigo, não, pô, essas pessoas me conhecem. Elas nunca me julgariam por isso. Elas sabem que toda vez eu sirvo pra todo mundo, só dessa vez eu não servi. Até porque eu não quero estar na mesa de jantar toda noite e ter que pensar que tem que servir todo mundo. Porque isso seria insuportável. Então eu não vou ceder a isso, porque eu acredito que essas pessoas ao meu redor não vão me julgar dessa maneira. Não vão me rejeitar dessa maneira. Certo? Me colocar como um estranho egoísta. Porque vamos colocar aqui rejeição como muito essa coisa de se sentir o estranho, né? De ter aquele comportamento que é o comportamento que não é legal, né? Tipo, o mimado, o que não serve todo mundo, o que não pensa no outro, trazendo para esse exemplo que eu trouxe agora. E aí o que foi acontecer é que, beleza, senti todo esse clima, aí depois que eu servi a outra pessoa que tava na mesa foi lá e serviu todo mundo, eu falei, nossa, não, tá bom, mas não foi proposital, eu não acho que ela quis me demonstrar nada. Aí, depois, tipo, semana depois, eu fui descobrir que, na real, tudo aquilo que tá na cabeça tinha acontecido. E aí eu fiquei, putz, que saco, né? Então quer dizer que o que eu tava pensando era real. Então quer dizer que aquele overthinking que eu tava na cabeça era uma realidade e que as pessoas realmente estavam me julgando e que talvez, em outros contextos sociais, eu tenho que pensar nisso o tempo inteiro e isso começa a fritar, entendeu? Isso dá uma certa revolta. Eu não sei se fez sentido pra você, mas já passaram por coisas assim? Com certeza, mas aí... Fala, Fê. Não, eu tô achando engraçado agora que eu tô pensando que se eu for num jantar com o Id, se eu vou ficar esperando ele me servir ou não, ou se eu me sirvo logo, eu tô nessa dúvida agora na minha cabeça, só pelo prazer de ver o Id com dúvida se ele vai servir, me servir ou não. Eu jamais imaginei que o Eze ia ter essa dúvida. Mas aí não vale a pena perguntar e de falar assim, pessoal, vocês querem que eu sirva vocês? Comecei a me servir aqui, mas me empolguei, vocês não querem que eu dê uma rodada aí de suco? Facilita a vida, né? Mas a gente fica se consumindo. Sabe o que eu pensei que você fosse falar? Eu pensei que você fosse falar assim, peguei a jarra de suco de laranja e fiquei morrendo de medo de derrubar na toalha. Eu também. Que era o que eu pensaria. Jamais. Não, eu pensei a mesma coisa do Id. Falei, a galera vai achar que ele pegou só pra ele e tal. Eu entrei no mesmo circuito que você, Id. Mas acho que essa coisa de rejeição... Porque percebam que a gente tá falando muito rejeição, insegurança e ansiedade são 3 coisas que caminham muito juntas, né? Então, tipo, muitas vezes... o sentimento de rejeição está muito conectado com a insegurança porque a gente fica inseguro de fazer as coisas. E aí eu percebo o quanto, na verdade, eu tenho um medo de ser rejeitado e como a insegurança é o que aponta isso. Por que eu falo isso para vocês? Com coisas práticas ou coisas que envolvem risco, né? Risco físico, tipo mergulho, escalada, decisões, ou mesmo a ideia que vocês falaram de não derrubar a jarra, né? São coisas que eu tenho muita confiança e firmeza em mim. De que eu vou fazer, porque só depende de mim. Quando vira uma coisa social, aí ferrou. Aí eu começo a ficar inseguro.
entendeu? E aí começa a vir o medo da rejeição, porque as duas coisas caminham muito juntas. Essa insegurança de pensar tudo que podem estar pensando de você, e aí você fala, nossa, eu não quero ser tudo isso. Ou, imagina se pensarem isso de mim. Imagina se me enxergam como esse personagem. Você começa a ver como conseguem te encaixar naquela história, se for possível. Basta a pessoa ser um bom diretor na cabeça dela, entendeu? E saber colocar os personagens com as intenções corretas e por aí vai. E aí na sequência você faz Isso um me masking, bloqueia. né? Faz a camuflagem pra conseguir se adaptar, porque essas coisas estão correlacionadas. Eu gosto da gente ir puxando uma coisa com a outra assim, para as pessoas irem sacando essas dinâmicas também. A gente já convida as pessoas para ouvirem nosso episódio sobre camuflagem e masking, mascaramento. Pois é, mas quero saber uma história do Felipe, que ele não contou ainda. Eu já... Na verdade, a gente já entrou em temas interessantes que eu ia colocar, porque tipo, quando se fala rejeição, as pessoas acham que a primeira coisa que elas pensam é rejeição amorosa, especificamente. A gente já deu vários exemplos que não é isso. E no meu caso, quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava casado, filhos e tudo mais, então a questão de rejeição amorosa, obviamente que deve existir, existe rejeição amorosa dentro de relacionamentos, mas não era uma realidade muito clara para mim. O que me ajudou no diagnóstico foi, tipo, rejeição de amigos, mais especificamente de marcar de sair, não conseguir uma galera, tipo, um casal de amigos para viajar, alguma coisa desse tipo assim, e eu tinha uma preocupação em ser legal com todo mundo, para ser mais aceito, tudo, e até pessoas que não tinham nada a ver comigo. E aí depois do diagnóstico eu dei meio um foda-se, sabe? Tipo, essa palavra bonita para podcast. Tipo, eu falei, cara, tipo, só quero me encontrar com quem eu quero mesmo e eu não preciso ficar me preocupando constantemente. E não é que eu aumentei muito a quantidade de amigos em si, mas eu parei de me preocupar com esse tipo de coisa. Então, tipo, essa galera marca e não me chama, tá bom. Sabe, tipo assim, não era nem que eu queria tanto, então eu parei de me preocupar com essa questão. Mas eu tenho uma questão própria, eu estava até debatendo essa semana sobre isso, que normalmente a minha persona, pelo menos a minha imagem para fora, é de um nível de segurança muito alto em relação a muita coisa. Então as pessoas até falam comigo, não, Felipe, eu nem vou chamar para fazer alguma coisa, que ele deve estar com a agenda lotada, assim, porque ele parece a pessoa que está sempre treinando com todo mundo, está sempre lotado. Só que não é verdade, eu não tenho. Então, tipo, você tem uma discrepância grande entre a imagem que eu passo em relação a isso e a realidade. E isso ainda não tem. Então, tipo, eu acabo criando indiretamente, né, um efeito de rejeição por as pessoas não me chamarem, por elas acharem que eles não estão no nível de ser chamado o Felipe vai estar ocupado, já deve ter programa, eu não vou chamar. E é exatamente o contrário. Aí eu chamei uma pessoa aqui em casa, aí a minha mulher até falou, cara, se vocês fizerem qualquer programa, chama ele. Já adianta, né? Mas, Fê, já adianta. Não, fala. Terminei. Eu achei que você já tinha Mas terminado. já tinha mesmo, mas é bem isso, assim, tem uma discrepância muito clara entre a imagem que eu passo e a imagem que eu gostaria passar, entendeu? Tipo, eu tento ser legal para dizer, por favor, me chama, e as pessoas dizem, cara, ele é legal, ele deve estar muito ocupado. Tipo assim, é exatamente o contrário, assim, eu não consigo passar a mensagem correta. Você estava falando dessa questão da rejeição no começo de uma relação, quando você está se apresentando para uma pessoa, conhecendo alguém, seja no âmbito da amizade ou da relação afetiva amorosa e tal. Mas essa ansiedade ela pode continuar depois que a relação está estabelecida. E fica aquela insegurança de pensar que a qualquer momento, por exemplo, numa situação de namoro, você vai poder ser largado porque você fez tal coisa e você não sabe se a pessoa vai te interpretar bem ou não, ou você não está sabendo ler os sinais de que a pessoa ainda gosta de você. E uma circunstância que é bem comum de observar isso, assim, é essa pergunta do tipo, você ainda gosta de mim, você me ama, e você fica com aquela coisa de ficar perguntando o tempo inteiro e voltando com essa temática e enche o saco da pessoa nesse sentido. Eu faço muito isso. Eu faço muito isso, pessoal. Você que falou as minhas palavras. Se na mesma semana você perguntou pra pessoa se ela te ama de verdade umas 4, 5, 6 vezes, seu relacionamento já tá meio ruim. Não, eu faço constantemente isso, não é nem sobre ruim. É sobre a minha insegurança, eu só pego e falo assim, você ainda me ama? Porque é isso, tipo, o tempo inteiro. Isso é que é muito doido, né? Eu sinto que as coisas acometem a gente no longo prazo, muitas vezes, e não no curto prazo. É como se a gente consegue vestir aquela máscara, sobreviver àquela situação social,
sentir várias coisas, pensar várias coisas, mas ficam as sequelas que te atormentam depois, né? Na hora que ninguém tá vendo. Perfeito. Na hora que você realmente tem que sentar e fazer algo, no sentido de, não sei, principalmente se você trabalha com produção própria, né? Tipo, você tá fazendo a sua música, você tá fazendo seu documentário, se você tá fazendo o que for, que você faz, aquilo dependa de você, você tem que criar algo e jogar pro mundo, né? É aí que pega mais. Essas sequelas ficam e elas vão, tipo, pelo menos pra mim, elas vão me pegar nesse momento de se sentir incapaz de realizar o que você gostaria de realizar. Mas na hora do contexto social, você se camufla muito fácil. É muito comum eu ouvir das pessoas falar, nossa, você é uma das pessoas mais autoconfiantes que eu conheço. Eu falo assim, você não tem ideia de como eu sou péssimo com isso. Mas e disso é muito legal que você está trazendo, porque as pessoas têm a impressão, quando a gente fala do autismo e da dificuldade de sociabilização, primeiro que é como se fosse só a sociabilização em grupo, e não é, às vezes é na sociabilização 1 a 1, e como se fosse só uma dificuldade no início. Só que não, a gente pode ter facilidade no início pelo masking, mas depois a gente tem que manter e sustentar essa relação no tempo. E às vezes a dificuldade vai aparecer nessa hora. Depois daquele início que você se mascarou, conseguiu se colocar, se camuflou e passou essa fase inicial, mas a gente vai continuar com todas as inseguranças e dificuldades na sequência para sustentar essa relação no longo prazo. Então, isso é super importante também da gente falar, porque as pessoas, e principalmente hoje que a gente chama pessoas do espectro nível 1, tem muitas vezes a ver com isso. E ainda mais pessoas com altas habilidades que conseguem se miscuir socialmente, se misturar socialmente muito rapidamente. E eu fiquei pensando depois, uma hora que você falou das 3 coisas que se confundem, assim, eu fiquei pensando em 3 verbos também que ficam muito na nossa cabeça para a gente tentar entender essas pistas sociais, esses sinais que as pessoas vão dando, se elas estão interessadas ou não estão, se elas estão enfadadas ou não, se elas estão entediadas ou não, que é pressupor, deduzir e supor, né? Essa coisa assim, de ficar o tempo inteiro pensando, nossa, será que isso significa aquilo? Será que então eu posso interpretar tal coisa? É um inferno ficar nesse jogo de ficar tentando encontrar as pressuposições, as suposições e as deduções a partir de um comportamento, seja o nosso, seja o do outro. E isso também cansa muito. E é complicado, né? Porque sempre tem aquela coisa do tipo, aquela sensação de que a pessoa pode pegar e falar, não era nada disso, você tá viajando. Isso é mentira ainda. Isso que é então, pior. E aí é legal você ter falado isso, porque isso daí é uma das brechas, por exemplo, que nos faz mais suscetíveis a relações abusivas, porque a gente fica nesse bug. Se uma pessoa se quiser te sacanear e tá mentindo pra você e tentando te manipular, aí nessa hora você fala, nossa, meu Deus, a pessoa tá falando a verdade ou tá mentindo pra mim? Aí a pessoa joga um gaslight em você e fala, não, você tá viajando, você tá interpretando errado. Aí te toma um capote e fica ali havendo com isso um tempão. Eu sempre caio, porque na cabeça fala assim, não, porque é isso. O que acontece? Quando você pensa demais, quer dizer que você pensa sempre em muitos pontos de vista. É como se você visse ao mesmo tempo várias variações do mesmo assunto. Então, tipo, você começa a questionar, pelo menos comigo, eu começo a questionar coisas óbvias, sabe? A gente pode entrar numa conversa que a gente vai questionar, sei lá, a ideia de tempo, cara, e vai conseguir questionar, porque tudo são símbolos e significados que escolhemos acreditar socialmente no final do dia. Então, quando você tem esse tipo de pensamento sobre as coisas, você vê que é tudo uma grande interpretação, né? E é muito fácil você acreditar, ainda mais quando você tá inseguro. E esses dias eu tava pensando comigo, falei, nossa, eu tenho que voltar a ser mais inteligente, porque eu tô ficando burro. O que quer dizer? Eu preciso voltar a estudar mais, a ter, tipo, mais embasamento nas coisas, porque eu não tô tendo firmeza em tipo, colocar minhas coisas no mundo, sabe? Qualquer argumento contra já é o bastante pra me desestabilizar sobre qualquer coisa. E aí você desliga aí, Di? Porque ligado a essa questão da ansiedade e rejeição, a gente também tem uma coisa da hiperfixação afetiva e do desligamento afetivo também, tipo, botão do, como o Fê falou, botão do foda-se. Então, beleza, não tô sentindo que isso aqui é um solo fértil, tchau, acabou, desconecta muito, muito rapidamente também, de uma maneira muito cabal, assim, muito... abrupta, E as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, né? É aquela coisa assim, pra mim, quando acabou uma coisa, acabou. Um beijo, tchau. Tipo, eu desconecto, igual o senhor falou. É Dani de novo o homem da relação. Do grupo aqui. O resto dos 3, eu sou mó sensível, eu sofro, emagreço. Não, gente, calma, eu choro um dia. Beleza, mas como eu sempre... A gente já sabe, dormiu, passou. Exato. Dormiu, recuperou tudo, já reabasteceu a bateria inteira. Mas a questão é que isso, de certa maneira, não sei, talvez volte um pouco pra gente também, esses comportamentos extremos. Volta em que sentido? No sentido da gente
talvez ter medo do outro fazer isso com a gente também. Né? Tipo, Fala de novo, não entendi. Que esse comportamento às vezes pode vir ao contrário pra gente. Então, a gente tem muita facilidade quando as coisas acabam. Não facilidade, não sei se sobre é fácil ou difícil, mas a gente tem a característica de pegar e, tipo, cortar relações rápido quando elas não nos cansam, né? Apertar o botão de delete. Então, ou seja, a gente rejeitar na mesma proporção que a gente tem medo de ser rejeitado, assim, e fazer isso com muita veemência, né? Se você se frustrou, acabou, aí você fala, nossa, essa pessoa... E também de alguém fazer isso com a gente. Porque, pô, se tal coisa cansou pra mim tão rápido, eu segui outro caminho, talvez com certas pessoas que eu não gostaria que fizessem isso comigo, isso venha a acontecer também. Então isso é uma ótima pergunta, mas aí você percebe que você também rejeita muito facilmente as pessoas? Sim, o tempo inteiro. Porque a maneira, eu realmente acredito que a maneira que a gente se olha é a maneira que a gente tá olhando o outro, muitas vezes. Então, tipo, se eu tô olhando pra mim de uma maneira destrutiva, que não consegue sustentar as coisas, que a qualquer momento pode, tipo, cortar tudo, claramente eu também tô esperando isso do outro. Isso vem aquela coisa, a gente só pode dar o que a gente tem. Adoro essa frase, que é verdade. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Isso, amor próprio, né? Você só pode dar amor se você tem amor próprio. Porque essa questão da autocrítica também tem a ver com o fato de a gente ser muito crítico, muito exigente. Então também é isso, assim, se a gente percebe que a pessoa saiu ali do que a gente estava esperando e cultivando em relação a ela, a gente também pode falar, bom, ok, não me diz mais respeito, beijo, tchau, assim, nesse sentido. Porque senão a gente pode ficar com a impressão de que nós só estamos nesse lugar de, nossa, nós não vamos ser queridos, nós não vamos ser amados, e a gente também tá do outro lado com a mesma atitude. É isso, então. Nesse sentido, você percebe? Acho que sim. Fê? Isso acontece bastante. Vamos lá, eu tô pensando em várias coisas de rejeição e acho que a gente tá acabando... A gente acabou focando muito o episódio numa rejeição interna com nós mesmos, assim, com efeito externo, sabe? E obviamente isso tem um efeito direto na rejeição externa mesmo, assim. Só que, tipo, a ordem, quando eu tinha começado o episódio, era meio ao contrário, sabe? Tipo, a rejeição externa e o efeito interno. A gente acabou focando muito mais numa ordem que é, tipo, o efeito, a autopensamento, a coisa assim, com o efeito do outro lado. Que é um loop, na real. Exatamente, esse que é o ponto. Porque o que acontece é isso, tipo, a gente vem de sensações na nossa vida, por já ser diferente da média, de se sentir rejeitado. Em determinado momento, a gente começa a validar essas rejeições. Eu concordo. E aí eu concordo, mas eu acho que, assim, tem várias frentes tem vários gatilhos externos que geram esse tipo de coisa. E pode vir de várias frentes, tá? Pode ser desde chefe, a, tipo, namorado, a amigo, a, tipo, você mesmo, ou algum acontecimento X, tipo assim, o sucesso de uma pessoa X e você não ter, ou, tipo assim, tipo, aí LinkedIn, mídias sociais, todas as coisas que acabam gerando milhões de gatilhos. Obviamente a gente fica repensando sobre tudo isso, mas eu acho que todas as mensagens, eu acho que a nossa questão, basicamente, é um overthinking. Eu nem acho que eu tenho tanto isso, pra falar a verdade, mas o que eu tenho muito é que se eu estou num momento, tipo, não bem, sabe? Por qualquer motivo, acho que não estou sendo valorizado aqui, ou não estou sendo valorizado ali, ou qualquer coisa desse tipo, assim, todo o resto vira gatilho, sabe? Aí tem, tipo assim, e eu acho que no meu caso específico, tipo, por exemplo, a história do Id no início, assim, que não tinha nenhum gatilho externo específico. Ele mesmo criou todo o gatilho externo e acabou sendo verdade. O outro é tipo, eu tô aqui vendo mídias sociais ou alguma coisa assim, e eu vejo que o resultado não funcionou, ou qualquer coisa assim, a discrepância de expectativa. E aí isso gera todas as rejeições. E aí eu vou criando mundos, assim. Então, tipo, eu fiquei pensando nesse loop da conversa, basicamente. Você falou disso, eu pensei numa situação que todo mundo deve ter vivido na escola, assim, e eu lembro dessa questão de querer ser o bom aluno, assim, também, de falar, nossa, os professores precisam gostar de mim, e sabe essa questão de tirar as melhores notas e fazer o melhor trabalho, e tá lá sendo querido, assim, do professor, que era um ambiente que falava, pô, aqui é garantido, se eu for o melhor aluno, eu vou ter meu espaço de afetividade garantido, assim. Vocês tinham isso na escola também? Com os professores ali dos colegas? Não, mas acho que vem em relação a tudo, na verdade. O que a gente define e o que as pessoas definem
como caminho de segurança de não rejeição, nunca bate tanto com a realidade. Então eu vou mostrar que eu vou ser mais inteligente e aí as pessoas não vão me rejeitar. Tipo, exatamente o contrário. Eu vou mostrar que eu sou muito bom nisso. Cara, tipo assim, eu tava até discutindo isso em relação a estereótipos de pessoas e tudo mais. E aí, tipo, o que ocorreu até tem a ver com, tipo, a guerra de Israel-Hamas, blá, 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 dos estereótipos judaicos em si, que o judeu normalmente é visto como mais inteligente, mais tem sucesso profissional e tudo, e os judeus acham super legal essa imagem. Só que, no fundo, essa é a imagem que faz as pessoas gostarem menos dos judeus. Então, tipo assim, essa discrepância de, tipo, qual é o seu lugar que você se sente bem e você acha que a sua mãe teria orgulho de você, versus que essa persona, ou qualquer definição de sucesso, não necessariamente é uma questão de fazer as pessoas gostarem de você. Em muitos casos, exatamente ao contrário. Então, existe uma discrepância muito clara entre a imagem que... Isso ocorre para mim em atores que, quando chegam na fama, querem cometer suicídio, quando chegam no mar, assim, putz, eu quero ser muito essa pessoa, e a pessoa está lá extremamente infeliz, sabe? Ela se sente rejeitada o tempo todo. Vê o Adriano, jogador, ganhava muito dinheiro, todo mundo falava, cara, é impossível você ser infeliz ganhando muito dinheiro desse jeito e tendo fama. Ele, cara, mas eu era muito infeliz. Então, tem uma discrepância muito grande entre o que você acredita que vai fazer as pessoas te amarem mais e a realidade. O que eu ia falar é essa coisa da gente, o medo de ser rejeitado e como isso reverbera na coisa de buscar o conhecimento, de querer ser o melhor e por aí vai, o exemplo que você trouxe da escola. Isso pra mim, na verdade, veio na vida adulta. Por quê? Na escola eu não tinha interesse em nada daquilo. Então, tipo, aquilo não me importava. Porém, na vida adulta eu comecei a me envolver com as coisas que eu gosto mesmo. Tipo, mergulho. E por que o mergulho, por exemplo, me atraiu tanto, fazendo um paralelo com a escalada e essa coisa da rejeição? Na escalada, você não tem nenhuma instituição que vai te certificar e falar, essa pessoa é capaz de fazer isso. Uhum. No final, vira uma coisa meio de opinião e do que você sabe ou não sabe. No mergulho, não. No mergulho, você tem a PAD, que é a instituição certificadora, que, a partir do momento que seu instrutor PAD, está reconhecido. E isso, pra mim, foi muito importante, porque é meio que, literalmente, uma carteirinha, que eu dou uma carteirada na cara de qualquer pessoa que vier, tipo, falar qualquer coisa pra mim, só porque, eu faço isso há mais tempo que você, ou coisa do tipo, beleza, mas quem é você? E é muito louco, porque eu me pego usando uma das coisas que eu mais odeio, que é tomar carteirada, a meu favor ao mesmo tempo. E eu não sei como sair desse loop. E no final isso é só um grande medo de ser rejeitado, né? Porque o tempo inteiro na nossa vida, eu posso falar por mim, mas creio que vocês também passam por isso, pelo que eu já ouvi, que é o quê? A gente faz uma série de coisas. Às vezes a gente faz bem essas coisas. Porém, as pessoas ao seu redor não conseguem entender isso. Não conseguem entender que, tipo, em uma semana você pode fazer o que a pessoa demorou um ano pra fazer. Literalmente. E aí é muito complicado, porque eu fico também buscando essas coisas pra me apegar a essas coisas materiais e simples, como, tipo, uma carteirinha. Sendo que, na verdade, a única coisa que vale é o teu conhecimento. E você fica nesse paradigma, exato. porque a mesma coisa que te usam pra te oprimir, você usa pra oprimir os outros. Legal você ter trazido isso, Edi, porque isso é uma questão... A gente já falou, acho que disso em outros episódios, mas a gente desperta nas pessoas um monte de questões que fogem à nossa... Assim, o que a gente pode imaginar que a pessoa está sentindo, e uma delas é a inveja. E é muito impressionante, porque a inveja também movimenta muita rejeição nesse sentido, e uma certa desconfiança do tipo, você tá contando potoca, você tá mentindo, não é tão assim, você tá viajando. E aí a gente eu muitas vezes deixava de contar as coisas que eu fazia, sabia fazer, e a velocidade com que eu aprendia, porque eu via que isso praticamente ofendia a pessoa que tava ali. Ela falava, você tá falando qualquer coisa, assim. Eu falei, E aí eu percebia que falava assim, nossa, eu não posso nem sequer contar dos meus méritos ou as coisas que eu sei fazer, porque pra mim era natural aquilo, porque senão despertava uma espécie de raiva na pessoa por conta disso, que ela duvidava e me colocava nesse lugar do, você tá inventando. E aí, nesse sentido, foi super importante ter feito a avaliação neuropsicológica e ter finalmente quantificado o meu QI, porque aí eu falei assim, nossa, então agora significa isso, agora eu entendi também, e deu uma certa segurança de poder pensar, eu não estou inventando a minha inteligência, eu não estou achando que eu sou, então realmente eu consegui ser reconhecido que sou. Só para mim, assim, uma tranquilidade íntima, mas que agora eu posso me colocar nesse sentido, se alguém olha com uma cara de desconfiança, assim, do tipo, aí eu falo, bom, eu sei que eu sou capaz disso, e que realmente eu aprendo numa velocidade que eu nem sei qual é em relação a outra pessoa, porque eu nem sei quanto tempo a outra pessoa precisa para aprender. Eu preciso, às vezes, de um estímulo, de uma apresentação de alguma coisa para fixar aquilo. Então, eu sei que as pessoas não são assim, não sei a dificuldade que elas têm, mas é interessante essa dimensão, assim. E isso, também fiquei pensando numa outra questão, a gente não falou aqui da rejeição no ambiente familiar
também, né? A gente não ficou colocando aqui como que a gente lida com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com as pessoas da nossa família que nos olham e podem nos acolher ou não. Pessoal, eu tenho que sair em breve, mas eu vou aproveitar o gancho do Natal e vou aproveitar um episódio que aconteceu na minha família esse final de semana. Estávamos na mesa, falando sobre as coisas. Em algum momento, a gente estava falando sobre, sei lá o quê. Eu falei, não, porque eu sou autista. Sabe qual foi a primeira reação de todo mundo? Todo mundo. Não, mas você não é tão autista. Você é autista nível 1, não sei o quê. Então, tipo, eu falei, caramba, que doideira, cara. Tipo, as pessoas no ambiente familiar, elas realmente, no fundo, elas não conseguem aceitar minha condição. Não conseguem. Elas não conseguem. Uhum. A real é que, tipo, elas meio que falam, não, ele é diferente, não sei o quê. Mas quando eu realmente colocar os pingos nos is e dar uma carteirada sobre algo, realmente falar, não, eu me sinto assim porque eu sou desse jeito, porque eu sei que acontece dessa maneira. A reação das pessoas é fugir, cara. Uhum. E é muito complicado, né? Porque, beleza, É recebi desacreditar, falar, não, você não é autista. Te conheço desde que você nasceu. Você é só um pouquinho de conheço desde que você nasceu. Você tem essa questão, mas isso não. Não, e é como se a gente fosse ouvir isso como um defeito e aí alguém tivesse falar um mas pra nos acalmar, né? Ah, não, mas você não é, não sei o que. Fala assim, eu não preciso desse mas. Não, como fosse uma doença contagiosa. Exatamente. Né? Tipo, não, fica tranquilo. Ixi, o Ed caiu. O Ed caiu, Ele deu um sinalzinho de tchau e... Acho que a bateria do celular dele acabou. Será? Ótima deixa. O Id realmente fez a mandracaria, ele falou assim, vou celular, lançar... O celular dele rejeitou ele no final. Falou, cara, não aguento mais você. A gente pode aproveitar o ensejo, então, e já encerrar esse nosso episódio, e aí já puxar para um próximo de falar justamente de como a gente foi acolhido no ambiite familiar, porque isso é muito interessante mesmo, de poder trazer todas essas nuances. Não, Eu acho que vai ser bem legal falar sobre. Então, mando um super abraço aí pra todo mundo. E um ótimo começo de ano, porque a gente tá gravando esse episódio no finalzinho de 2023, mas ele será o primeiro episódio de 2024, então ótimo ano novo pra todos nós. É isso aí, feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo. Ah, não, Felipe, dá um feliz ano novo mais otimista, né? Eu ia falar boas viradas, que eu ainda tô na fase que o ano ainda falta 20 dias pra acabar o ano, então ainda não consegui entrar nesse mood. Feliz ano novo pra todo mundo. Tô sendo rejeitado aqui. Pelo ano novo. Ai, muito bem, gente. Maravilha, então, pessoal. Um beijão pra vocês. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.